O Bom Dia Responde de hoje, a gente traz informações para você sobre a importância de terapias, por meio do plano de saúde. Essas terapias multiprofissionais são importantes para cuidar da saúde de forma completa. Juntas, áreas como psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição ajudam no tratamento e também na recuperação de quem precisa. Essa combinação faz diferença, no dia a dia de muita gente. E se o determinado, se o plano de saúde ali não cobrir esse tipo de terapia, o que fazer? Aqui no estúdio a gente recebe o advogado Vitor Hugo Figueiró. Obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Vamos juntos aqui tentar responder as dúvidas do pessoal de casa. Doutor, a gente está falando então sobre o momento em que o plano de saúde nega uma determinada terapia. Para quem está em casa assistindo, a pessoa é consumidora, o que esse consumidor precisa ficar atento, para não ser lesado pela operadora também, Tá. Bom dia, William, bom dia, Tamira, bom dia, telespectadores. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o plano de saúde faz parte do rol protetivo do direito do consumidor. Está lá no CDC, faz parte desse rol. E fazendo parte, o consumidor precisa ter em suas mãos o seu contrato. Primeira coisa, começa pelo seu contrato. O que o meu contrato prevê e o que é que eu posso fazer em relação às terapias. Tem algumas terapias que estão no rol taxativo da ANS, que diz, como você falou, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, são terapias que já estão previstas lá. Não pode ter limitação, até porque a doença não se limita a 10 sessões, a 5 sessões, como antigamente se previa em alguns planos. E o consumidor, tendo o seu direito negado a essas terapias, ele pode buscar, primeiramente, socorro com a própria operadora, tente uma via administrativa, porque foi negado, tem essa negativa por escrito, isso é muito importante para as necessidades futuras, caso ele necessite ajuizar ou ir no PROCON, faça uma reclamação na ANS, através do site gov.br/ANS, ele vai ter lá uma página para fazer essa reclamação. Não sendo resolvido, pode buscar o PROCON do seu estado, do município, e, em último caso, buscar uma assessoria especializada com advogado para tentar ajuizar no judiciário realmente essa demanda e conseguir a terapia. Esse é o meio, que a pessoa tem para poder tentar conseguir. Mas e se de toda forma? Porque tem gente, existem terapias que precisam ser feitas ali naquele momento, porque senão vai desencadear algum atraso na saúde da pessoa. Enquanto isso, o que essa pessoa pode ir fazendo, Olha o seu contrato. Se o seu contrato prevê que você pode realizar o pagamento e pedir o reembolso, é uma das alternativas. Sim. Em não tendo essa previsão contratual, busque o judiciário, é a maneira mais rápida. Vai no judiciário, peça uma medida de urgência, concedida liminarmente, porque entre o plano de saúde e a necessidade urgente de uma terapia que é perene, aquele momento não dá para esperar, o judiciário vai conceder uma liminar autorizando que a terapia seja feita ou que o plano pague por essa terapia. Eu vou citar um caso que aconteceu, tem a ver inclusive com exames também, porque existem exames ali para serem feitos. Isso aconteceu quando a minha esposa estava grávida, o plano de saúde não cobria, não tinha aqui na nossa cidade um local que realizasse ali aquele exame, e nisso ficou o ecocardiograma fetal. As grávidas entendem bem, os maridos também, que esse exame precisa ser feito num determinado período da gravidez. Por não conseguir, ainda atrasou um pouquinho, ali para poder fazer, para poder realizar esse exame. A gente teve que pagar. Pagamos então este exame, e aí, muito tempo depois, meses depois, foi que a prestadora reembolsou, esse valor. Tem um prazo determinado pela agência, pela ANS, que essa empresa, que essa operadora precisa reembolsar o consumidor? Pois é, a gente fica naquele prazo impróprio. Existe a regulamentação para que seja feito de uma maneira tão logo o consumidor preste conta da necessidade do reembolso. Mas esse prazo ele acaba ficando mitigado ali dentro do próprio sistema. O importante para o consumidor, nesses casos, como aconteceu com você, que precisou efetuar o pagamento, é que você se resguarde. Não adianta ter um recibo em mãos. Peça a nota fiscal do profissional médico, peça a nota fiscal do local onde você fez a terapia,
para que aquela nota fiscal sirva como prova para que você consiga o reembolso. O reembolso vai sair e ele deve ser corrigido monetariamente quando você há uma demora excessiva. O consumidor não pode ficar no prejuízo, porque dinheiro tem valor e ele se perde com o tempo. Então, um ano após o tratamento, eu recebo meu dinheiro. O dinheiro de um ano atrás não é o mesmo hoje. Então, ele precisa ser ressarcido e corrigido monetariamente, com juros se for necessário. Então, essa previsão tem. A gente tem que usar os nossos direitos, que está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Tem que ficar de olho, né? Ficar de olho. Porque senão, se deixar acontecer, vai só passando. Exerça o seu direito. O direito está lá, está previsto. A gente tem obrigações que são trazidas pelos códigos e tem direitos. A gente precisa conhecer dos nossos direitos para que a gente não tenha esses direitos afetos. Então, conhecer é o primeiro caminho. Existe a lei dos planos de saúde lá de 1998. Né? Antes daquela época já existiam planos de saúde, os planos antigos, que a gente fala assim. Tem diferença entre aqueles planos antigos e os planos atuais que vão surgindo? Eles vão sendo atualizados, conforme vai sendo legislações novas, eles vão sendo atualizados, os direitos são para todos. Você tem algumas terapias que não são inclusas, mas não por isso você vai deixar de fazer. O que é importante o consumidor entender? Que ele precisa ter uma recomendação médica de um profissional qualificado, que ele tenha o RQE, que ele seja recomendado por aquele profissional que aquela terapia exatamente é a que é necessária. Não pode ser porque eu quero. Tem que ser, olha, o meu profissional médico disse que a terapia A não serve porque tem que ser a terapia B. Então, esse profissional, se eu estou falando de câncer, tem que ser o oncologista. Se eu estou falando de transtornos mentais, tem que ser o neurologista, o psiquiatra. Então, é necessário que se busque no local apropriado. Certo. Como eu disse, a gente recebe muitas participações sobre esse assunto nesse momento. Bora aqui conversar com a Tami. Tami, tá chegando aí mensagem do povo, né? Tem sim. E olha, é um assunto que desperta muitas dúvidas. Tem muita gente já aqui dizendo que está com algum tipo de problema e querendo alguma orientação. É o caso dessa telespectadora aqui, olha, que mandou a seguinte mensagem. É uma orientação, né? Vamos entender o que está acontecendo. A mensagem diz o seguinte, olha, para atendimento na clínica, a psiconeuro é necessário que o beneficiário entre em contato diretamente com a sua operadora Unimed, solicite autorização para o atendimento em nossa unidade. Após essa solicitação, a Unimed nos contatará para realizar a negociação dos valores. Assim que o processo for concluído, as guias forem devidamente liberadas, entraremos em contato com o paciente para finalizar o agendamento. E aí ela questiona, preciso de orientação para saber como proceder. Eu entendi aí, doutor... Ela mandou ali a mensagenzinha Ela buscou esse atendimento na clínica. Sim. E a clínica deu essa orientação, dizendo que ela tem que procurar a Unimed. Então, o caminho tem que ser esse mesmo? O caminho a gente sempre inicia pela via administrativa. O contato do consumidor é com o seu plano de saúde. Então, inicia-se pelo plano de saúde. Preciso fazer uma terapia. A terapia é essa. O plano de saúde vai autorizar ou negar. Em negando, é direito do consumidor ter essa negativa por escrito. Qual o motivo? Qual cláusula contratual? Não cabe essa terapia nesse caso concreto. Com a negativa em mãos, aí inicia-se reclamação na ANS, reclamação no PROCON e a via judicial. Então, mas inicia-se sempre pela via administrativa. O consumidor, ao solicitar, tendo um requerimento do seu profissional médico, ele tem o direito de ter essa negativa por escrito. Essa negativa por escrito é muito importante. Quando o senhor fala por escrito, a prestadora de serviço, o plano de saúde, vai fazer uma carta, vai mandar um e-mail, WhatsApp, mensagem, mas tem SMS, que ter ali algo. Tem que ter algo dizendo assim, o plano, eu busquei essa via, eu venci a via administrativa. Porque o que o judiciário tem entendido é que o consumidor, às vezes, ele pula etapa. A gente não pode pular essa etapa, a gente precisa passar, porque se não houve uma negativa do plano, como é que eu sei que eu não tenho direito àquela terapia? Então, primeiro tem que haver negativa. É uma necessidade urgente, então é diferente, eu preciso fazer isso hoje. Então é diferente, vai buscar o judiciário, porque o judiciário tem os caminhos legais, liminares, mandado de segurança. Agora, doutor, tem muita gente que fica assim, mas eu vou mexer com tudo isso, é um processo demorado, eu vou ter que mandar e-mail para lá, para a Agência Nacional de Saúde, eu vou ter que entrar no site, preencher dados, é um processo tão burocrático. É tão burocrático assim que não vale a pena da pessoa entrar? Sempre vale a pena. A gente precisa colocar que a gente tem direitos e os direitos precisam ser preservados. Se não há reclamações sobre os nossos direitos, quem vai saber que está sendo ofendido os nossos direitos? Ninguém sabe o que calado quer. Ninguém sabe. Calado não quer, calado não disse. Então a gente precisa dizer, olha, tive esse problema. Se é um problema com várias pessoas,
alguma coisa está errada. Então, as agências reguladoras, a ANS, a Anatel, a ANEEL, essas agências elas servem justamente para garantir os direitos do consumidor. Direito da gente, do cidadão comum que está ali precisando daquele direito de ser atendido. Se está todo mundo reclamando de um problema, não é o consumidor, é a companhia que não está atendendo. Então, é por isso que a gente precisa estar fazendo uso disso. É cansativo? Sim, às vezes é realmente, demora a atender, o telefone 0800 não atende, mas a gente precisa vencer essa barreira. Quanto mais pessoas reclamarem, quanto mais a gente brigar pelos nossos direitos, mais atendido a gente vai ser. Tá certo. Tem mais participação chegando, né, Tem Tânia? sim. Agora, William, só antes da gente passar para essa próxima pergunta, para trazer mais clareza para essa telespectadora que mandou aquela pergunta, a partir do momento em que ela diz para o plano de saúde, olha, eu preciso de tal atendimento, qual é o prazo que ela tem que aguardar para que o plano se manifeste, dizendo se conseguiu ou não? Eu tenho orientado meus clientes no escritório que a passado de 15 dias é um prazo razoável. Eu acho que não há necessidade que se aguarde 30, 60 dias. Com 15 dias, se não houve uma resposta, inicia-se um processo de cobrança pela resposta. Eu preciso da resposta. Vá atrás. Quanto tempo mais eu preciso? Dá uma semana. Então vá atrás. Aguardar de eterno que chegue uma resposta não é razoável para o consumidor que precisa de terapia. Então passou-se 15 dias, não houve uma resposta do plano, ainda que negativa, a gente precisa buscar o direito. Então, alguma coisa está errada. Certo. E olha, quem está aí com essa questão de demora de resposta é essa telespectadora aqui, olha. É a Elaine, lá da 1306 Sul, mora ali pertinho da rodoviária. Elaine, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Ela disse o seguinte, olha, meu filho é autista, está na fila para fazer as terapias, nunca saiu nada, que demora, né? Então, assim, que tanto a pessoa tem que esperar? Ela fez o pedido, passou 15 dias, mais uma semana, cobra a resposta. O que a pessoa pode fazer a partir do momento em que a demora começa a prolongar demais? Eu acho que nesses casos é importante que ela busque, primeiramente, a reclamação na ANS, dizendo, olha, fiz o pedido, solicitei, meu plano já tem tantos dias e não me respondeu nada. Não sendo respondido ali, vá para o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, na esfera administrativa. Ainda não conseguindo, ajuize uma ação. Procura um advogado, procura a Defensoria Pública e ajuize uma ação pedindo para que seja atendida, já que há uma recomendação médica para aquele tratamento específico. Muito bem. Tá? Vamos para mais uma, então? Olha só essa telespectadora dizendo, olha, minha filha está precisando de uma psicóloga com abordagem na terapia comportamental dialética. Não tem essa profissional no plano. Eles não querem pagar, se negaram. O que devo fazer? E aí, ela tem aí uma outra pergunta também. Tem um psiquiatra no plano, mas ele atende somente às segundas de manhã. Dessa forma, nunca conseguimos um horário. Bem, se a consulta for particular com esse profissional, tenho como receber o reembolso? Vamos tentar responder aqui por partes, né, doutor? Primeiro, sobre a terapia comportamental, que ela disse que o plano está se negando a pagar. O que ela pode fazer? Primeiramente, igual eu expliquei no início, precisa ter uma recomendação médica de um profissional especializado. Se tem no rol da ANS uma outra terapia que cumpre o mesmo efeito, ela precisa utilizar-se dessa terapia. Se essa terapia não cumpre o papel, que é melhorar, tratar, curar, vamos para uma terapia que é especificamente para o caso da filha dela. Olha, minha terapia necessária é essa terapia, porque as outras que tem no rol não cobrem. Busca o judiciário. Não resolveu? Vá para o judiciário. Aí pede liminarmente que essa terapia seja concedida. Prazo razoável, 15, 20 dias não concedeu, pode buscar um advogado especialista, vá na defensoria e solicite. Certo. Na segunda pergunta que ela fala que... Tem apenas um profissional e aí ele deve estar tão cheio que ela não está conseguindo a vaga. Pois é, se tem um profissional, esse profissional ela marcou, mesmo caso, esperou-se aí um mês, 30 dias, não dá para ficar 60 dias, 90 dias aguardando um profissional atender. Então eu buscaria da forma, faça o exame onde precisa fazer, faça a terapia, resguarde-se com nota fiscal do tratamento que você fez e peça reembolso ao seu plano. Se o seu contrato prevê a possibilidade de reembolso porque não há o profissional, peça reembolso. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, olha só, esse telespectador também está passando por dificuldade. Ele diz o seguinte, bom dia, eu tenho esclerose múltipla, o plano não quer liberar para fazer a fisioterapia home care. Ele tem direito, no caso dessa doença aí que ele tem, doutor? A terapia home care, a gente precisa olhar o contrato que ele tem com o plano de saúde. Alguns planos prevêem essa possibilidade de solicitar um home care.
Novamente, precisa que o profissional médico diga: esse paciente em questão não pode se deslocar até um hospital para fazer a terapia, tem que ser em casa, tem direitos, mas o profissional médico é que é a pessoa qualificada para trazer esse pedido, essa informação. Por que essa terapia é necessária? Porque, nesse caso, o paciente não pode se locomover. Se a gente não tem uma prescrição detalhada do médico, só diz assim: eu preciso dessa terapia, o plano vai negar todas as vezes. Então, quando for ao médico, solicite a ele que ele seja o mais detalhista possível. Por que é home care? Porque o paciente não tem condição de se deslocar por esse motivo, porque foi tentada outra terapia e não deu solução. Então, precisa ter muitos detalhes para que o plano possa pagar. E caso não pague, buscar realmente o reembolso. Pagou do seu bolso, peça o dinheiro de volta. Tem uma outra mensagem aqui que é quase que uma denúncia e um desabafo também aí dessa pessoa. Olha só, ela disse o seguinte: informo que pelo plano Servir, falta em Gurupi endócrino, ginecologista, né, feminino. Temos uma só ginecologista, sendo Gurupi a terceira maior cidade. Uma vergonha no mês em que fala tanto da saúde da mulher. Realmente, é o mês aí que a gente fala aí, celebra a campanha Outubro Rosa, e aí essa pessoa certamente deve estar com dificuldade em atendimento. Nesses casos, quando no município e no interior a situação é ainda mais delicada, quando falta esses especialistas e a pessoa é usuária do plano de saúde, o que ela pode fazer? E eu acrescento só mais um adendozinho aqui, é o plano Servir, né, do servidor público do estado do Tocantins. Não tem diferença, é plano de saúde, sendo particular ou... É plano de saúde. Ou do estado. Cai no mesmo rol do Código de Defesa do Consumidor, é plano de saúde. É do estado, é plano de saúde. Ele está tratando o problema cai na mesma vala que o Código de Defesa do Consumidor vai abarcar os direitos. Não havendo profissional na região, não tendo profissional, que é diferente do primeiro caso que eles tem, mas só tem um e só atende segunda-feira. Precisa primeiro tentar esse. Não consigo, preciso urgentemente, é um caso. Agora, esse não tem o profissional, eu preciso do endocrinologista. Então, eu vou fazer novamente pagamento, peço minha nota fiscal e peço reembolso ao plano.